Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, peregrinos aqui presentes, quero saudar a cada um de vós, assim também como aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Hoje celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria. Peçamos a ela a sua intercessão por toda a Igreja, por cada um de nós. E para melhor celebrarmos estes mistérios, peçamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que destes a Santa Isabel da Hungria o dom de conhecer e venerar a Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão a graça de servir com caridade, sem limites, os pobres e os atribulados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de azorragos e nervos de boi, a comer carne de porco, proibida pela lei judaica. Eminentemente admirável e digna de memória foi a mãe, que, vendo morrer num só dia os seus 7 filhos, tudo suportou com firme serenidade, pela esperança que tinha no Senhor. Exortava cada um deles, na sua língua pátria, e cheia de nobres sentimentos, juntava uma coragem varonil à ternura de mulher. Ela dizia-lhes: não sei como aparecestes no meu seio, porque não fui eu que vos dei o Espírito e a vida, nem fui eu que ordenei os elementos de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que é o autor do nascimento e origem de todas as coisas, vos restituirá, pela sua misericórdia, o Espírito e a vida, porque vos desprezais agora a vós mesmos,
por amor das suas leis. Então o rei Antíoco julgou-se insultado e suspeitou que aquelas palavras o ultrajavam. Como o filho mais novo ainda estava vivo, não só começou a exortá-la com palavras, mas também lhe prometeu, com juramento, que o tornaria rico e feliz se ele abandonasse as tradições dos seus antepassados. Faria dele seu amigo, confiando-lhe altas funções. Como o jovem não lhe deu a menor atenção, o rei chamou a mãe à sua presença e exortou-a a aconselhar o jovem para lhe salvar a vida. Depois de muita insistência do rei, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se para ele e, ludibriando o tirano, assim lhe falou na língua pátria: Filho, tem compaixão de mim, porque te trouxe 9 meses no meu seio. Te amamentei durante 3 anos, te criei e eduquei até esta idade, provendo sempre o teu sustento. Peço-te, meu filho, olha para o céu e para a terra, contempla tudo o que neles existe e reconhece que Deus nos criou do nada, assim como a todo o género humano. Não temas este carrasco, mas sê digno dos teus irmãos e aceita a morte, para que eu te possa encontrar com eles no dia da misericórdia divina. Apenas ela acabou de falar, o jovem exclamou: Por que esperais? Eu não obedeço às ordens do rei, obedeço aos mandamentos da lei que foi dada por Moisés aos nossos antepassados. E tu, inventor de todos os males contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Senhor, ficarei saciado
firmai os meus passos nas vossas veredas, para que não vacilem os meus pés. Eu vos invoco, ó Deus, respondei-me. Ouvi, escutai as minhas palavras. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Protegei-me à sombra das vossas asas, longe dos ímpios que me fazem violência. Senhor, mereça eu contemplar a vossa face e ao despertar saciar-me com a vossa imagem. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Aleluia, aleluia, Eu vos escolhi do mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia manifestar-se imediatamente. Então, Jesus disse: Um homem nobre foi para uma região distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Antes, porém, chamou 10 dos seus servos e entregou-lhes 10 minas, dizendo: Fazei-as render até que eu volte. Ora, os seus concidadãos detestavam-no e mandaram uma delegação atrás dele para dizer: Não queremos que ele reine sobre nós. Quando voltou, investido do seu poder real, mandou chamar à sua presença os servos a quem entregara o dinheiro, para saber o que cada um tinha lucrado. Apresentou-se o primeiro e disse:
Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele respondeu-lhes: muito bem, servo bom. Porque fostes fiel no pouco, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo e disse-lhe: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este respondeu igualmente: tu também ficarás à frente de 5 cidades. Depois veio outro e disse-lhe: Senhor, aqui está a tua mina, que eu guardei no lenço, pois tive medo de ti, que és homem severo. Levantas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Disse-lhe o rei: servo mau, pela tua boca te julgo. Sabias que sou homem severo, que levanto o que não depositei e colho o que não semeei? Então, por que não entregastes ao banco o meu dinheiro? No meu regresso, teria recuperado com juros. Depois disse aos presentes: tirai-lhes a mina e dai-lhe o que tem 10. Eles responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. O rei respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem se dará mais, mas aquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto a estes meus inimigos, que não me quiseram como rei, trazei-os aqui e degolai-os na minha presença. Dito isto, Jesus seguiu à frente do povo para Jerusalém. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez a palavra do Senhor venha à nossa vida para poder nos conduzir melhor. Abramos então o nosso coração, abramos a nossa mente, para que esta palavra torne-se também um evangelho vivo na minha vida. O episódio do martírio dos irmãos macabeus que escutamos na primeira leitura hoje, e também da sua mãe, leva-nos a refletir, meditar sobre o dom da vida. A vida que Deus confia para cada um de nós, para que nós sejamos seus administradores. Escutemos o pedaço do texto que diz: suplico-te, meu filho, que contemples o céu e a terra. Reflete bem o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não somos donos da vida, meus irmãos. Somos administradores. Um dia, com certeza, haveremos de prestar conta da vida juntamente com os dons que o Senhor nos concedeu. Por isso que somos convidados a refletir sobre o dom da vida. O que eu faço? Como administro a vida que Deus me concedeu? É uma vida que está aberta à partilha para aqueles que precisam? Ou é uma vida totalmente egoísta? Guardo tudo para mim. O Evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus nos conta uma parábola, e sobretudo para aqueles que pensavam que o reino de Deus viria logo, eminentemente. Mas Jesus vai dizer e fazê-los compreender que Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus também dá esse tempo para cada um de nós também estarmos preparados para quando voltar o seu Filho, nós estejamos comprometidos com Ele e possamos também apresentar a Ele aquilo que nós fizemos render, aquilo que nós fizemos frutificar da vida e os dons que Ele nos concedeu.
Por isso é importante estarmos atentos àquilo que a palavra do Senhor nos pede. Deus não tem pressa, mas Deus dá-nos essa oportunidade, enquanto ainda o seu Filho não vem. E assim também nos dá liberdade para poder conduzir a nossa vida como fiéis ou como infiéis. Afinal de contas, tanto os fiéis como os infiéis têm a liberdade de fazer da sua vida o que bem entender. No entanto, sabemos que um dia o Senhor nos prestará ou nos pedirá conta. Quem é fiel, justamente não deve temer a nada. Aquele que vive na observância do amor de Deus, aquele que vive na observância dos seus mandamentos, aquele que vive em contínua intimidade com o Senhor, não tem que ter medo da vinda do Senhor, não tem que ter medo dele mesmo, mas temos que ter confiança, porque sabemos que Ele nos ama. O Senhor nos dá essa liberdade, mas pede-nos fidelidade. Fidelidade e também pensar que nós, como seus servos, um dia poderemos escutar da parte de Deus aquilo que Ele mesmo disse para aqueles que foram bons administradores. Servo bom, servo fiel. Que bom será quando nós escutarmos isso da parte do Senhor. Do contrário, aquilo que o Senhor diz, não é, para aquele servo que ele foi infiel ou foi medroso, que não teve a capacidade de colocar, não é, o rendimento daquilo que foi entregue nas suas mãos. Senhor, aqui tens aquilo que tu me deste. Guardei porque eu tinha medo de ti. Que Deus nos livre de ter ou de dar uma resposta dessa ao Senhor. Ter medo de Deus. Não fiz valer os dons que Ele me deu. Não coloquei a serviço dos outros dons que Ele me deu. Não produzi frutos na minha vida porque eu tive medo. Deus nos livre de dar uma resposta dessa ao Senhor. Por isso, leva-me a pensar também na nossa vocação. Cada um de nós tem a sua vocação, o chamamento que Deus fez diretamente a cada um de nós. E a nossa vocação, como um chamamento, é justamente para colocar-nos a serviço dos outros. É arriscar. A nossa vocação só terá sentido quando arriscarmos, quando não tivermos medo, mas também usarmos a prudência. Prestem atenção. De que serve guardar a fé, se ela não for usada também para que os outros possam crer e glorificar a Deus? Ou mesmo para os religiosos que fazem os seus votos de consagração, ou sacerdotes que também fazem os seus compromissos diante de Deus. Mas se tratando dos votos, de que serviria os votos? Se o próprio religioso tem uma vida incomunitária, não faz frutificar os seus votos no serviço, mas vive na esterilidade, não adiantaria nada. Temos que arriscar, sermos criativos e termos a iniciativa, assim como Deus tem iniciativa. Deus arrisca muito conosco. Deus arrisca muito conosco porque Ele confia em cada um de nós. Por isso é importante estarmos atentos àquilo que o Senhor nos pede. Assim, nós iremos honrar o nosso Senhor, o Criador, e nos tornarmos também semelhantes a Ele. Para agradar a Deus, meus irmãos, aproveitamos então a nossa liberdade para produzirmos bons frutos, para que o Senhor também possa dizer: servo bom e fiel. Eu te darei também a administração de tantas cidades, ou seja, um exemplo. Hoje, celebrando a memória de mais uma santa,
e mais uma que entregou e consagrou sua vida, sua vocação ao Senhor, nós queremos pedir a sua intercessão. Santa Isabel da Hungria pôde viver a sua vida, mesmo sendo da realeza, viver a sua vida na entrega para ajudar os mais necessitados, ver a presença de Cristo naqueles mais pobres que mais precisavam, e com certeza em todos. Roguemos a ela, por toda a Igreja, por cada um de nós, para que o Senhor nos livre de todo o egoísmo, para que o Senhor nos livre de todo o medo, e que não tenhamos medo de arriscar, mas colocar a nossa vida e os dons que o Senhor nos concedeu para produzir frutos, para fazer com que o reino de Deus possa crescer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje rezarmos juntos com um casal que faz as suas bodas de prata. Então gostaria que eles viessem aqui à frente do altar. Então, o Bernardino e a Cacilda. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Convido também a Assembleia no seu coração, no seu íntimo, fazer a sua prece por esse casal e pela sua família. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é Irmãos, tudo o que temos de bom é dom de Deus. Para o fazermos render e dele prestarmos contas, peçamos a Jesus que nos recorde dizendo: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos leigos que exercem algum ministério, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos governantes eleitos pelo povo, pelos responsáveis das empresas e serviços, e por todos os que exercem alguma função, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos pais que trabalham para a família, pelas mães que cuidam dos filhos e da casa, e pelos que zelam pela limpeza das cidades, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos.
pelos mártires que dão a vida pela fé em Cristo, pelos que amam a lei de Deus mais do que a vida e pelos que ajudam os mais fracos e os vencidos, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos fiéis que dizem não à lei do aborto e pelos que aceitam a doutrina de Jesus sobre o casamento e pelos que põem só no Senhor a sua esperança, oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho de Deus, ensinai-nos a agradecer os dons que temos e a dar frutos abundantes de vida eterna. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons do vosso povo, ao celebrarmos o memorial da caridade infinita do vosso Filho, e pelo exemplo e intercessão dos santos, confirmai-nos no amor para convosco e para com o próximo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, Santa Isabel da Hungria e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ouçamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade,
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only.
Oremos. Deus de bondade infinita, que nos fizeste saborear o alimento da salvação, fazei que, imitando a caridade de Santa Isabel da Hungria, para participarmos também da sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. A hora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E agradecidos ao Senhor e a Nossa Senhora por estarmos aqui, e por aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação, peçamos ao Senhor a graça de vivermos em santidade, a exemplo de Santa Isabel da Hungria. Desejo a todos uma boa continuação e a proteção de Deus e Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.